Guilherme Boulos, alegria grande na tua presença. Tudo bem? Ô Mauro, satisfação, meu caro, estar conversando de novo aqui contigo. Satisfação também, Henrique. Estou em São Paulo, voltei ontem de Brasília porque, encerraram os trabalhos da semana, né? As sessões da Câmara são de terça a quinta. E já voltei também para ir para Itaquera ver o meu Corinthians ontem à noite. 2-2, né? 2-2, foi um jogaço, foi um Foi. jogaço. O time do Debaixo de uma Palmeiras é chuva melhor, né? danada, né? O Plínio falou Puta aqui. chuva. Eu levei minhas filhas, Mauro, saíram encharcada e tal, nós todos lá na arquibancada. Mas foi um jogaço, porque o time do Palmeiras, notoriamente, é melhor, né? Tem mais qualidade técnica, é melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians entrou com muita raça. Ontem, só se não fosse o goleirão do Palmeiras lá pegar umas 3 bolas impossíveis, tinha sido goleada na arena. Tá certo. Teve uma época que eu tinha uma agência de comunicação, Henrique, Boulos e pessoal, e o Corinthians foi meu cliente. E quem virou técnico do Corinthians, que tinha sido técnico do Palmeiras, que era por sinal, ele é vinculado ao PT, foi até quase saiu candidato. Como é que chama ele? Luxemburgo. E aí tive uma reunião com o Luxemburgo, Boulos, e aí ele dizendo por que ele tinha aceitado. Ele falou, olha, na verdade, eu aceitei ser técnico do Corinthians, porque era assim, a gente estava jogando com o Corinthians, num jogo em que o Palmeiras também, voando baixo, ganhando de 3-0, eu olhava a arquibancada e aquela torcida do Corinthians gritando como se eles estivessem ganhando de 3-0. E eu falava, o que essa turma está fazendo aqui? Nós estamos ganhando de 3-0 e eles não param. E aí ele falou, fiquei muito chocado com aquilo e achei, um dia eu preciso trabalhar com esse pessoal aqui. E realmente, a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras é fanática também, mas a torcida do Corinthians é histórica, essa adesão ao time, independentemente da performance, né? É muito impressionante. Eu acho que o Juca Kfouri, Mauro, que cunhou uma frase que é os times, em geral, têm torcida. No Corinthians é a torcida que tem um time. É diferente. Porque, assim, em geral, no futebol, a torcida, se o time está jogando bem, a torcida reage, grita, faz gol. O time está jogando mal, começa a ter reclamação, xinga. O Corinthians é o contrário. O time está jogando mal, a torcida está gritando, estimulando. É impressionante. Tanto é que o período que a torcida do Corinthians mais cresceu ao longo dos nossos 13 anos de história foi o jejum dos 23 anos sem título. O Corinthians não ganhava nada e a torcida crescia. Impressionante. Eu vou fazer uma primeira questão para o Guilherme, Henrique, e na sequência você entra, tá? Vai ser muito bom estar com você aqui. Eu queria começar, já que você está em São Paulo, eu queria começar com São Paulo. Com São Paulo, você notoriamente será o candidato da aliança PT-PSOL, imagino que outros partidos, Rede e tal, à Prefeitura de São Paulo em 2024. É importante dizer, gente, não é que 2024 é daqui a 2 anos, 2024 é amanhã. E 2026 é depois de amanhã. E 2026 será construído em boa medida. E em 2024 a eleição de São Paulo será crucial para isso. E já há um embate claro entre as forças democráticas e a direita e a extrema-direita. Em São Paulo, você fez um discurso fez alguns posts seus a partir de conversas, inclusive com o padre Júlio Lancelotti, né, falando sobre essa ofensiva do prefeito de direita de São Paulo, Ricardo Nunes, contra os moradores de rua, contra o povo da rua. Como diz o padre Júlio Lancelotti, conheço bem, fui missionário na Pastoral do Povo da Rua durante 6 anos. São aqueles que nada têm. E você fez um discurso muito contundente na Câmara. Barracas das pessoas que, semana passada, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tomou uma definição de retirar, arrancar à força as barracas das pessoas que moram na rua. Você está aqui ao vivo, não preciso repassar o discurso, você vai conversar com a gente. E aí, Ricardo Nunes vai dizer que você está fazendo demagogia, que você está agitando, que você está... Qual é a condição? Em primeiro lugar, antes de falar da eleição,
que está acontecendo em São Paulo em relação aos moradores de rua nesse momento? Vamos lá, Mauro. Muito importante você trazer esse tema aqui no começo do nosso bate-papo, porque é o seguinte: hoje São Paulo tem a maior população em situação de rua da sua história. Tá? Os dados da prefeitura do censo, que estão totalmente desatualizados e na época foram criticados por várias entidades por terem subestimado, mas mesmo os dados do censo dão 33 mil pessoas em situação de rua. E o dado mais atual, elaborado através do CadÚnico pela Universidade Federal de Minas Gerais, dá 48 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Isso dá 25% de toda a população em situação de rua do Brasil. E São Paulo não é que só é a cidade mais rica da América Latina. São Paulo hoje tem o maior orçamento da sua história, chegando a 100 bi, 34 bilhões em caixa. Então, condições para se fazer uma política emergencial de acolhimento, de locação social, condições para se fazer uma política de moradia, de geração de renda para essas pessoas que estão no desespero, a cidade tem. Mas qual foi a opção do Ricardo Nunes? Primeiro, ele tomou algumas iniciativas, construir mais vagas em abrigos, né? Bom, a começar que as vagas em abrigos ainda são muito insuficientes, não dá para menos da metade da população em situação de rua da cidade, e os abrigos têm um problema. Isso o padre Júlio Lancelotti tem ressaltado e denunciado há muito tempo. Eles funcionam na prática como depósito de gente, porque você joga centenas, às vezes, de pessoas lá, separa as famílias, o homem, o marido fica separado da mulher, dos filhos e tal, não tem espaço para o instrumento de trabalho de muitos dos sem-teto, que é a carroça para catar reciclagem, não tem espaço para os animais de estimação, que não são apenas animais de estimação, são também a segurança das pessoas, porque quando alguém está dormindo numa calçada, debaixo de um viaduto à noite, e chega uma pessoa para fazer maldade, para agredir, para fazer violência, o cachorro é o primeiro que alerta. Então, como os abrigos não dão essa condição, muitas pessoas nem vão por conta disso. Agora, para além disso, a opção do Ricardo Nunes foi iniciar uma operação de retirada das barracas das pessoas que estão na rua. Quer dizer, como se o problema de alguém estar na rua fosse estar com uma barraca. O problema de alguém estar na rua é que é descabido que não se tem uma política humanizada para acolher essas pessoas. O subprefeito da Sé, que ele indicou, Coronel Camilo, chegou a dizer que vai usar munição química contra as pessoas para poder garantir a retirada de barracas. Isso, assim, é de uma desumanidade, é de uma crueldade, e é ilegal. Por isso que nós entramos com uma ação na justiça. Aí ele perdeu um pouco a linha, mostrando também que é alguém que não sabe lidar com a oposição, né? Não sabe lidar com o pensamento contrário. Ricardo Nunes é um prefeito que não tem o tamanho da cidade de São Paulo, não está à altura da cidade de São Paulo, e foi para cima. Eu juntei com o padre Júlio, juntei com lideranças do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, fizemos uma ação judicial, entramos na justiça, estamos esperando o resultado, porque a retirada de barracas contraria uma lei federal, que é a Política Nacional para a População em Situação de Rua, e um decreto municipal da própria Prefeitura de São Paulo, que proíbe a retirada de pertences pessoais da população em situação de rua. Então é isso que está acontecendo em São Paulo, por isso que eu fiz esse discurso na Câmara, por isso que nós acionamos judicialmente o Ricardo Nunes. Esse discurso do Ricardo Nunes é um discurso voltado para a classe média mais conservadora de São Paulo, é evidente isso. É disso que se trata, é com essa turma que ele quer dialogar, e a sua posição é uma posição alinhada com a do presidente Lula. Eu lembro, eu era missionário da Pastoral do Povo da Rua, em 2006, 2007, 2008, Guilherme, não tinha 20 mil pessoas morando nas ruas, é mais do que o dobro que você tem hoje. E o presidente Lula, todo o Natal dele é um Natal com catadores e catadoras que são basicamente moradores de rua. Então existe um olhar teu e do Lula, por sinal, o Lula gosta muito de você, olha para você como um sucessor, né? Um novo. Ele sempre teve um olhar muito simpático, que é esta ideia de que alguém tem que olhar para os últimos da sociedade, né? É fundamental olhar para os últimos, e alguém que olha e que é uma grande figura, convivi com ele muitos anos, é o padre Júlio Lancelotti,
realmente grande figura, merece todas as nossas homenagens. Se a minha igreja católica tivesse mais vinculada ao povo, já seria bispo há muito tempo, o bispo do povo da rua. Henrique, chega nessa conversa aí, direto de Portugal. Vou dar bom dia aqui para o Guilherme, tudo bem, deputado? Tudo bom, Henrique? Guilherme, diz uma coisa, você estava falando agora há pouco dessa incapacidade do Ricardo Nunes de dialogar, né? Ele parece ser um sujeito que realmente não está muito afeito a esse convívio democrático e a ouvir o outro lado. Eu quero te fazer uma pergunta relacionada a isso, mas falando de Brasília. Você chegou lá na Câmara agora, iniciou teu mandato, né? Então, assim, já pegou aí os primeiros momentos dessa legislatura. E a gente está vendo que na Câmara, o que nós acompanhamos aqui, desde a posse para cá dos deputados e dos senadores, tem gente que nem aquele Nicolas Ferreira, né, dizendo que vai ter guerra, que vai ter inferno, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Tem general Pazuello dizendo que o grupo dele é grupo bom de porrada. Tem Ricardo Salles, né, sassaricando e querendo ali já presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Tem tudo isso, enfim, tem um umbral instalado ali e você está chegando lá agora. Eu queria saber de ti qual é o ambiente que você encontrou lá e como tem sido aí a articulação da esquerda do nosso campo para que possa tomar frente a isso, né? Porque esses caras, na verdade, nos últimos 4 anos, eles tomaram conta daquele espaço ali e parece que aquele púlpito, né, aquilo pertence a eles, eles têm o direito de chegar ali e falar o que eles bem entendem. E não é bem assim que a coisa funciona. Como é que está o ambiente lá? O que você espera desse embate? E como reagir a essa onda super, ultra reacionária que tomou aí o parlamento brasileiro nos últimos 4 anos e que não deve continuar agora nessa nova legislatura, o Guilherme? Henrique, assim, a Câmara é um espaço difícil. O pessoal diz que é a expressão fiel da sociedade. Não é a expressão fiel da sociedade. Eu diria que é uma expressão piorada da sociedade, porque ela tá mediada por todos os caminhos de eleição que muitas vezes envolve grana, envolve clientelismo, envolveu na última legislatura orçamento secreto, que foi decisivo para que muitas figuras ali se reelegessem. Tá? É um espaço em que a correlação de forças não é favorável para o campo de esquerda. Se a gente for botar na ponta do lápis, nós temos ali de esquerda, centro-esquerda, 125, 130 deputados no máximo, de 513. Mas, por outro lado, e aí eu acho que também teve uma análise muito apressada de parte da imprensa, da opinião pública, logo depois das eleições, que foi dizer o bolsonarismo foi vitorioso, porque olharam a bancada do PL, tinha 99, é a maior bancada. Agora ali, pelo menos 30, 40 da bancada do PL não é exatamente bolsonarista, é o Centrão, é a turma do Valdemar Costa Neto, é a turma que, estando no governo, quer estar próximo também do governo. Então, você tem ali uns 40, 50 bolsonaristas que fazem barulho, mas também não vão conseguir pautar os temas de votação na Câmara. Vão fazer ali uma oposição performática. O Nicolas Ferreira fica fazendo lacração para a rede social dele e usa a tribuna para isso. Então, é isso que eles vão fazer. Né? É lógico que também nós não podemos deixar essa turma dar o tom dos discursos na tribuna. E já nessas 2 semanas iniciais, eles iam, a gente pegava a tribuna do outro lado e já fazia o contraponto para não acharem que ali eles estão à vontade, em casa, para proferir fascismo. Teve um cara lá, coronel, não sei o que, lá de Rondônia, que chegou lá na tribuna da Câmara e disse que os Yanomamis eram venezuelanos, que aquela fake news que correu. Nós fomos para cima dele. Nós não podemos naturalizar, né, deixar que eles se sintam à vontade para fazer todo tipo de atrocidade lá. O Salles não vai ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente, não tem hipótese disso acontecer. Agora, qual que eu acho que é o grande desafio, Henrique? Para além de fazer um enfrentamento aos bolsonaristas, é a gente assegurar uma maioria, e aí vai ter que dialogar com outros setores, para além da centro-esquerda, que só tem, junto com a esquerda, 125, 130, uma maioria para as nossas pautas. O Lula buscou trazer o MDB, o PSD e o União Brasil, que inclusive estão com ministérios no governo.
mas esses partidos ainda não estão inteiramente coesionados com a base do governo. Estão participando das reuniões de base, de lideranças, mas não necessariamente a gente conta com os votos deles para as pautas essenciais. Isso precisa ser ajustado. Porque estão lá, União Brasil tem 3 ministros, por exemplo, né? E quando a gente chegou lá com o requerimento para chamar o presidente do Banco Central, o Campos Neto, não era para demitir o cara, não era para acabar com a autonomia do Banco Central, que a gente sabe que essas pautas, a centro-direita, a direita liberal, não vai vir conosco. Mas era para chamar o cara para se explicar. Essa turma já rateou, né? Já deu um pouco para trás. Então, acho que nós vamos ter esse desafio de ampliar a base, agora no tema da reforma tributária, do novo marco fiscal. Esse eu acho que é a grande questão. Você vai falando da composição e da construção da governabilidade lá em Brasília, falo lá em Brasília, porque eu estou aqui em Brasília, mas você em São Paulo, e eu já fico pensando, bom, e a governabilidade na Prefeitura de São Paulo? Já fico pensando nesse jogo de montar maioria na Câmara de Vereadores, mas nós vamos falar de São Paulo de novo daqui a pouquinho. Ainda falando de Brasília, houve uma indicação importante feita pelo seu movimento, né? Importante dizer, Guilherme Boulos surge para a política a partir do movimento dos trabalhadores sem teto, né? Para tratar exatamente do tema da moradia. Essa figura bonita que vocês estão vendo aí, o Guilherme Pereira, que é uma das lideranças do MTST, agora é o secretário de periferias do Ministério da Cidade. E o Minha Casa Minha Vida é prioridade das prioridades do governo Lula, né? Acho que uma das questões fundamentais desse início de governo é exatamente a retomada do Minha Casa Minha Vida, com a retomada, inclusive, da faixa 1, né, que é a faixa dos mais pobres, que tinha sido deletada simplesmente pelo governo Bolsonaro. Qual é a importância da presença do Guilherme Pereira no governo Lula? Como é que o MTST, agora falando menos como parlamentar e mais como MTST, vê o diálogo com o governo e a retomada do Minha Casa Minha Vida? Mauro, começando pela situação do MTST. Nós passamos os últimos 6 anos, enquanto movimento social, brigando para ter um mínimo, brigando para ter um programa que desse financiamento e subsídio para as pessoas terem suas casas. O Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida, botou o Casa Verde e Amarela, que, vale dizer, não é um programa social de habitação. Casa Verde e Amarela era uma linha de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário para pessoas que já tinham um piso de renda determinado. Por isso, nós ficamos 4 anos sem política habitacional. E se contar o Temer, 6 anos com uma política habitacional quase zerada. Então, para o movimento foi muito duro, foi quase que atravessar um deserto, não só para o MTST, para todos os movimentos, associações que lutam por moradia popular no país. E agora, quer dizer, o Lula assumiu faz 45 dias, já anunciou a retomada, já fez a MP do Minha Casa Minha Vida. Isso é muito bem-vindo. É lógico que os movimentos querem participar também dessa discussão, né? E ajudar a aprimorar, a aperfeiçoar o programa Minha Casa Minha Vida, até porque na sua primeira experiência, isso o próprio presidente Lula reconheceu e tem reconhecido em público, quando ele diz, por exemplo, que tem que ter varanda. Isso ele tirou de um conjunto nosso que ele foi visitar lá em Santo André e outro de Taboão, que foram os primeiros do Brasil da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com varanda e com elevador, porque foi feito pela entidade. Quer dizer, o movimento social, os futuros moradores organizados coordenaram a obra, fizeram a obra, e o Lula visitou esses conjuntos junto com a gente, e tem a oportunidade de valorizar isso. Então, acho que o movimento vai ser ouvido, vai participar, e ter o Guilherme Simões na Secretaria de Periferias também é uma expressão disso. Foi uma indicação do nosso campo político e social, e é um companheiro que é morador do Grajaú, homem negro, nascido e crescido na periferia do extremo sul de São Paulo, e assumiu uma secretaria nova que nós propusemos no grupo de trabalho durante a transição de governo, que vai ter o papel de fazer urbanização de favela, enfrentamento a riscos, reduzir áreas de risco, fazer obras de drenagem, que a gente sabe que é um drama nas periferias brasileiras,
e, ao mesmo tempo, fazer parcerias com entidades periféricas, valorizar, porque a periferia já produz muita coisa, Mauro. Né? A periferia não é só negação, a periferia não é só privação, não é só falta de. Periferia também é potência, realizações, são coletivos que estão fazendo projetos incríveis, né? Trabalhos e iniciativas de economia solidária, de cooperativismo, de cultura, de combate à fome, ali nos bairros e que muitas vezes não tem o mínimo estímulo, não são invisibilizados. Então, a Secretaria Nacional de Periferias também vai ter esse papel, e o Simões acho que é a melhor pessoa para assumir isso, porque é alguém que vive isso na pele, não conhece de ler, de ouvir falar, conhece a periferia porque é um morador dela. Faz tempo que passou a Bossa Nova. Talvez tenha sido o último movimento cultural de fato expressivo das camadas médias do Brasil. Faz muito tempo que o que tem de cultura nesse país nasce nas periferias. Né? A cultura no Brasil e as artes acontecem a partir e nas periferias. Henrique, chega mais. Guilherme, não sei se você viu ontem, esse vídeo viralizou bastante, uma participação que a Miriam Leitão fez no Bom Dia Brasil logo cedo, falando dos 45 dias, 46 primeiros dias do governo Lula. Eu queria saber de ti o seguinte, lógico, quando vem uma declaração desse tipo em um elogio, né, do outro lado, dessa mídia comercial, que a gente sabe que durante muito tempo ajudou aí a tentar enterrar o PT e governos de centro-esquerda, e não só no Brasil, atacando fora daqui também. Mas, assim, o ambiente com o Bolsonaro estava tão ruim, Guilherme, que até a Miriam Leitão e a Globo agora estão aí soltando o rojão e listando os feitos de 45 dias de governo. Ela ainda chegou a encerrar a fala dizendo assim, olha Ana Paula, para Ana Paula Araújo, eu vou parar por aqui porque meu tempo acabou e ainda tinha mais coisa aqui para eu falar. O governo Lula realmente está sensacional. Como está essa mudança de ambiente, Guilherme, depois de 4 anos nessa escuridão que a gente ficou? Henrique, eu acredito que da parte de algumas pessoas, a exemplo da Miriam, é uma mudança sincera até. Acho que um aprendizado, porque a Miriam... Pedagógico, né? Pedagógico, porque a Miriam foi atacada de uma forma tão baixa pelo bolsonarismo, não sei se vocês lembram, a Miriam tem uma história, a despeito de diferenças políticas que nós tenhamos com ela, a Miriam tem uma história respeitável, combateu a ditadura militar, foi torturada, e teve um episódio grávida, que é relatado na Comissão da Verdade, ela foi torturada grávida com cobras, né, numa sala. E o filho do Bolsonaro, durante o governo dele, fez piadas com isso, falando de cobras e tal. Assim, é um nível tão desumano, tão baixo, que eu acho que isso permitiu também com que pessoas como a Miriam, dentre várias outras do jornalismo, valorizasse mais o que significa um governo como o governo do Lula. Compreenda que a democracia não é uma conquista permanente, que a gente ganhou de uma vez por todas e não se fala mais nisso. Ela está sempre ameaçada, ela está sempre em risco. Então, eu acho que teve um aprendizado real e verdadeiro de algumas pessoas nesse processo. Agora, indo para o lado que eu acho que também é preocupante, é que eu acho que a lua de mel de setores da grande mídia com o governo Lula, porque esses setores também foram atacados, os jornalistas foram muito atacados, a imprensa foi atacada. Vamos lembrar que o bolsonarismo chamava a Globo de Globolixo, né? Esse era o apelido, chamava a Globo de comunista, né? Quem diria? Agora, o fato é que, na pauta democrática de enfrentamento ao Bolsonaro, eu acho que nisso essa turma está firme de dizer, olha, não dá para voltar ao pesadelo que a gente viveu. Mas na agenda econômica, pegue o que foi nas últimas semanas o tema do Banco Central, Henrique. Foi um massacre. Né, um massacre, porque a Globo News, e não só, o conjunto da mídia corporativa brasileira dizia que quase, olha, se você quer reduzir os juros, se você é contra a autonomia do Banco Central, você é um ignorante. Né? A Folha chegou a manchetar, Lula está isolado. Eu falei, gente... isolado com 76% da população brasileira, que concorda com a atuação mais contundente para baixar os juros. É impressionante dizer, não, quer baixar os juros na canetada, era uma forma estereotipada, como se a gente fosse ignorantes em economia, né? Não querem respeitar as leis do mercado.
Foi um massacre de pensamento único contra a ideia de que é preciso atuar também enquanto governo na política para poder pressionar uma redução dos juros, que isso não é simplesmente uma lei de mercado abstrata, invisível, que isso responde a interesses reais, a interesses do setor financeiro, da Faria Lima, que quer manter os juros altos para lucrar mais, que não tem nenhum sentido a gente ter os juros mais elevados do mundo. Ou seja, eu acho que tem pontos em que houve um aprendizado, espero que esse aprendizado seja permanente, de longo prazo, mas tem pontos também em que vários setores da mídia vão seguir defendendo uma agenda econômica, que é uma agenda que interessa mais a Faria Lima do que ao Brasil. Queria encerrar nossa conversa, o Guilherme vai para outras agendas e nós também, voltando para São Paulo, voltando para falar de São Paulo. A Margarete Gaspar diz assim, eu vou juntar a questão dela, você já respondeu, com uma outra que eu te trago. Essa pergunta é para o companheiro Boulos. Boulos, como posso enviar mensagem para você? Sou funcionária da educação do município de São Paulo, faço parte do quadro de apoio. Somos invisibilizados por todos. Escola não funciona sem nós. Ela diz que está falando que é um grupo de mais de 10 mil pessoas no município de São Paulo. Como é que eles dialogam contigo? Claro, Mauro. Não, primeiro, Margarete, eu conheço a importância e o trabalho dos quadros de apoio, fiz reunião com representantes dos quadros de apoio durante a campanha de 2020, quando fui candidato a prefeito de São Paulo. E, procura minha equipe, faz o seguinte, vai lá no e-mail agendaboulos@gmail.com, manda um e-mail direcionado para o Luiz, que é o meu coordenador de agenda, e a gente cria uma oportunidade para bater um papo, reunir representantes do quadro de apoio para fazer esse papo nas próximas semanas. Obrigado. Sobre sua candidatura a prefeito, Guilherme, eu achei muito elegante da parte do Haddad, muito elegante. Na noite da derrota dele para o Tarcísio, ele falou, estou encerrando esse período aqui e anunciando que o Guilherme Boulos é meu candidato a prefeito, honrando o acordo que foi feito entre PT e PSOL. Você retirou sua candidatura ao governo do Estado e ele se comprometeu a apoiá-lo em 2026. Teve aí algum ruído essa semana? O Gilmar Tato, que inclusive disputou com você a eleição em 2020, terminou em 6º lugar, o Gilmar Tato, naquela eleição, disse que não tem acordo nenhum. E já levou uma sapatada da Gleisi, que a Gleisi falou, não, nada disso, tem acordo sim, nós vamos juntos ao redor de Guilherme Boulos para a eleição. Para você está consolidada esse acordo e essa aliança com o PT para a sua candidatura? Mauro, eu confio integralmente no compromisso do presidente Lula e no compromisso das lideranças e dirigentes do PT da gente construir essa frente no ano que vem para disputar a Prefeitura de São Paulo. Agora, tudo se constrói, né? Existe um acordo. Agora, também, eu quero que a militância do PT, que as lideranças do PT de São Paulo também se sintam e sejam parte desse processo de construção. O PT é o maior partido do Brasil, é um partido que já governou a cidade de São Paulo 3 vezes, e eu não quero ter o PT atrás, eu quero ter o PT ao lado, junto, construindo junto esse processo, e por isso já procurei o Laércio, presidente municipal do PT, estou conversando com várias lideranças do partido aqui na cidade, deputados federais, estaduais, vereadores que têm atuação e base aqui na cidade de São Paulo. Quero conversar com as lideranças do diretório municipal, com os zonais, com as lideranças que estão capilarizadas, porque a militância do PT é imprescindível para essa construção e para essa vitória, e vamos construir junto. Despedimos-nos de você como alguém que quer te dar um abraço. Nosso João Pedro, desenhista autista, falou, não, preciso dar um abraço no bolo. Chega mais, João Pedro. João Pedro, tudo bem, João Pedro? Tudo bem, meus amigos. Uma honra minha falar com vocês de novo, meu amigo Guilherme Boulos. Quero te contar, meu amigo Guilherme Boulos, eu muito você, quero te dizer que eu estou muito feliz desde quarta-feira, só porque eu conheci Lula pessoalmente na quarta-feira de manhã. Eu conheci Lula pessoalmente, foi muito legal. Aí, ó, a foto minha com ele, ó, que emocionante. Que bom, inclusive parece que eu serei o embaixador do autismo aqui no estado da minha Bahia. Jerônimo anunciou isso ontem, ele falou isso ontem numa entrevista. Parabéns. O embaixador do autismo na Bahia.
o Jerônimo anunciou ontem que vai nomear o João Pedro embaixador do autismo na Bahia. Maravilha, João Pedro, parabéns. Mais que merecido, viu, Mauro? O João Pedro é um artista incrível, é uma figura humana também incrível, já tivemos a oportunidade de ver, e mais que merecido ele ter esse contato, poder conhecer pessoalmente o presidente Lula e poder ser agora o embaixador do autismo na Bahia, pelo que representa, uma pessoa também incrível, carinhosa, afetiva, sempre mandando. Eu fico muito emocionado quando recebo os desenhos do João Pedro também sobre a nossa luta. Então, João Pedro, tamo junto, meu irmão. Figuraça. É isso aí, João Pedro. Estamos juntos, meu amigo, estamos juntos. Em breve, quando for em Brasília, eu vou te ver pessoalmente. Em breve, quando eu for lá, ver meus amigos também. Jerônimo vai até me levar lá em breve para conhecer o palácio lá do Lula, lá na hora. Lá vai ser bom na hora. Pronto, aí você, quando for no Palácio do Lula, dá também uma visitada lá na Câmara. Você vai no meu gabinete lá, pra gente tomar um café e tirar uma foto junto lá. Valeu. E também, valeu, meu amigo, te amo. Estamos juntos na luta sempre. Valeu, João. João Pedro faz uma participação bem rápida aqui, ele disse que tem compromisso de sair já. João Pedro, obrigado, valeu. Tamo junto. Boulos, me despeço de ti com o Ricardo Martins, o amigo Ricardo Martins. O Corinthians só não pode perder pro Flamengo em casa. Aí a torcida chora, se precisar até entra em campo. Corintianada no meu Brasil, vamos embora, junto com o Guilherme Boulos aí pro Carnaval. Carnaval em São Paulo, então, né, Boulos? Vou ficar aqui em São Paulo, ficar por aqui também mais descansando um pouquinho com as filhas, que nós estamos adaptando esse ritmo ainda de Brasília a São Paulo. Então vou ficar com a Natália, minha companheira, e com as filhas aqui no Carnaval. Legal. Henrique, obrigado aí por estar junto aí nessa conversa com o Boulos. Henrique, Carnaval em Lisboa, é isso? Mauro, nem me fala dessa parte aí. Carnaval em Lisboa e com frio, bicho. Vê se pode. E parece que a previsão ainda é chuva para terminar de piorar. Tá bom. Bom Carnaval para ambos. Obrigado, Guilherme. Boa jornada. Obrigado, Henrique. Boa jornada para você também. Tchau. Obrigado, Mauro. Obrigado, Henrique. Bom feriado de Carnaval para vocês. Um abraço. Valeu, obrigado, Boulos. Obrigado, Mauro.